Será que a gente tá ao vivo? Boa tarde, pessoal! Vamos começar mais uma live aqui no Eu, Elisa Marcelino. E hoje a gente vai falar sobre um tema super especial, que é sobre como o amor próprio ele pode potencializar o prazer. E digo mais, como que o prazer também pode potencializar o amor próprio. Gente, vai por mim, é um super caminho de autoconhecimento quando a gente se percebe, se reconhece. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Elisa Marcelino, a criadora do projeto original Mulher Árvore, e eu sou terapeuta em sexualidade consciente, sagrada, mentora de mulheres também. E hoje, como eu falei, a gente vai ter uma aula super importante sobre como o amor próprio pode potencializar o prazer e também como o prazer é uma super chave e uma abertura imensa para a gente potencializar o amor próprio também. Oi, Dora, da Holanda, que chique, seja bem-vinda. E quem tá por aqui nesse momento, convido também a não só estar assistindo, mas comunicar para mim como é que tá o som, como é que tá a imagem, para a gente poder conduzir da melhor maneira possível. Então vamos lá, né, gente? Eu até fiz algumas anotações de como a gente poderia conduzir, né, essa live, que é uma live de esquenta pro evento Mulher Desperta Teu Prazer, que é um encontro de 4 dias, né, do dia 20 ao dia 23 de junho, onde eu vou ensinar várias chaves de como não só despertar o prazer, mas também expandir, desbloquear e expandir toda a nossa capacidade multiorgástica, todo esse potencial que está guardado dentro de nós e que a gente pode ver isso de uma forma potente, mas de uma forma muito amorosa e leve com quem a gente é, soltando toda essa culpa, todo esse medo, toda essa ansiedade que muitas vezes criam barreiras entre nós e o nosso prazer que a gente tanto merece viver. A Sara já tá dando boa tarde, tudo ótimo por aqui, perfeito, gente. Então vamos começar? E eu sei, né, que às vezes quando a gente fala sobre amor próprio e prazer, as pessoas falam, nossa, Elisa, mas é um assunto tão óbvio, né? Porque, tem que cultivar o amor próprio. Todo mundo sabe que precisa disso. Como assim? Vamos falar de um assunto tão batido? Sim, pode ser até um assunto batido. No entanto, contudo, todavia, será que a gente cultiva de fato? Será que a gente não tem uma porta aí a ser explorada e que de fato traz essa sensação do que é o amor dentro do nosso corpo? E será que essa chave não é através do prazer? Sim, é através do prazer. Hoje eu vou provar como, não só o que, mas também como executar isso dentro do nosso corpo, para a gente se sentir ainda mais nutridas internamente. E eu sei que vai parecer... Eu tô olhando aqui pro lado, gente, porque eu trouxe até um script, eu até montei todo um roteirinho para não deixar nada de lado aqui para vocês. E para mim é importante, porque eu quero passar conteúdo, né? Então, quando a gente fala isso, parece até um assunto batido. Como assim, né? Amor próprio? Eu cultivo amor próprio. Como assim? Né? E eu vejo que muitas vezes quando a gente fala sobre isso, a gente fica muito em alguns comportamentos muito voltado aos nossos relacionamentos, muitas vezes sobre a forma como a gente aparenta, principalmente quando a gente fala do autocuidado, né, como uma ponte pro amor próprio, a gente então fica muito preso somente à aparência, à nossa questão estética. E hoje eu quero trazer aqui conceitos bem diferentes, né, que a gente pode construir. A base do amor próprio não tá só na forma como a gente é vista e na forma como a gente aparenta para o mundo externo, mas acima de tudo, de como a gente habita esse corpo no seu sentido mais profundo e como a gente cultiva o amor próprio quando a gente se permite vivenciar o prazer na sua potência máxima, porque o prazer é um campo de nutrição e fortalecimento desse amor próprio, assim como vice-versa. Assim como o amor próprio é uma ponte potencializadora desse prazer. E é muito importante falar isso porque a gente vive sim numa sociedade em que ultimamente a gente prega muito. Se antigamente só poderia viver o sexo e o prazer com quem nós amássemos, hoje em dia se prega que para a gente viver toda a liberdade sexual, a gente precisa anestesiar ou distanciar o nosso emocional. Só que o que eu vejo pouco aqui, que apesar dessa ruptura, né, dessa polarização, a gente só pode viver o sexo se tiver amor, ou outra, se a gente só pode viver a liberdade sexual e tudo isso que nos tem como potencial, se a gente tirar todo o nosso emocional, como se uma coisa fosse separada da outra. Para viver toda a potência, eu preciso dar uma anestesiada nesse coração para ele parar de sentir. E o que eu percebo dentro disso tudo é que cria uma grande anestesia dentro da gente, porque, puta que pariu, sim, eu falo palavrão.
Como é que nós podemos vivenciar a nossa sexualidade se a gente não sente as nossas emoções e principalmente sente o nosso corpo? E segundo, por que o amor está sempre condicionado a outras pessoas, mas não necessariamente a quem a gente é, aquilo que a gente sente, a nossa história, as nossas crenças, os nossos valores, que são únicos de cada pessoa e que moldam sim a forma como a gente sente, a forma como a gente habita esse corpo, a forma como nós mesmos nos enxergamos, aquilo que a gente merece, aquilo que a gente compreende que é bom pra gente, não só no nível racional, mas sim no nível físico. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Porque eu já disparei pra conversar, então vamos comunicar aqui comigo pra gente ver se a gente tá em sintonia, né? E pra mim é importante falar isso, porque eu não acredito que a sexualidade ela pode ser desenvolvida sem o nosso coração, mas que isso não se restringe também ao desenvolvimento de uma sexualidade onde a gente só pode viver toda essa potência se a gente tiver guardadinho pra outra pessoa. Eu acredito que, acima de tudo, independente da forma como a gente vive, desde o celibatário até a poligamia, a forma como todo mundo deseja viver, o mais importante, o quão conectado a gente está com esse nosso emocional, com as nossas necessidades, com esse sentir, com toda essa potência que vem do nosso coração, alinhado com as nossas genitais. Afinal de contas, porque assim, se a gente não sabe biologicamente, as nossas genitais, elas só ficam, o pênis só fica ereto, a vagina só lubrifica, relaxa e fica flexível, né? E fica inchada, sensível ao prazer, entregue no ponto de bala para se entregar a todo esse mergulho sensorial que o orgasmo nos proporciona quando ela recebe sangue. E qual que é o órgão dentro do nosso corpo que faz essa magia acontecer? O nosso coração, porque se o coração não funciona, se ele não bombeia sangue para as nossas genitais, não tem pinto que fica duro, não tem vagina que se prepara para receber, inclusive o nosso clitóris, que vai muito além daquilo que a gente enxerga, ele tem uma parte interna que também fica ereta, interna e externa, que ficam eretos com a quantidade de sangue que é irrigado. E junto com a circulação de sangue, mais a ativação do sistema nervoso, é o que potencializa essa entrega ao orgasmo mesmo clitoriano. Então, se no nível físico não é possível sentir prazer e ter orgasmos, por que a gente é separado do coração, desse bom funcionamento? Por que de acha as pessoas acreditam que para vivenciar então uma sexualidade potente a gente precisa anular o nosso emocional? Não tem como a gente separar. Se a gente parar para pensar numa questão mais óbvia, não tem como sair correndo, né, fazer prática, exercício ou ir num restaurante deixando a nossa vagina de lado, já que a gente só vai usar a boca. Não tem sentido? Assim como para eu ler um livro, não tem como eu abstrair de todo o resto do meu corpo para usar a minha visão, para usar o meu cognitivo para interpretar. Por que a gente acha que para transar, para ter prazer, para se tocar, a gente precisa separar esse emocional para vivenciar toda essa potência? E eu digo mais, é essa ruptura, essa falta de conexão com o nosso emocional, com aquilo que a gente sente, não só no nível sensorial, mas também na forma como a gente se sente, nas nossas emoções, é o que limita a nossa capacidade orgástica, é o que faz a gente perder o fio da meada no prazer, faz também com que a gente não sinta todo o potencial e ter medo, inclusive, dessa própria entrega. Faz sentido para vocês? Tô vendo aqui as respostas, né? A Paula tá falando que sim, o Jackson, não entendi, tá falando namastê, mas tá tudo certo. Pra quem tá chegando, tá fazendo sentido pra vocês, gente? Comunica aí pra mim, né? Então, vocês concordam ou não? É muita viagem ou não? Fala pra mim. Tá tudo certo também vocês não concordarem. Então, a gente fica muito nessa, né? De que, então, pra gente vivenciar o sexo e o prazer, a gente acaba entrando em algumas crenças bastante limitantes de que, normalmente, vem das referências sexuais muito voltadas do patriarcado, né? Que a gente só pode viver, ou então, na castração, num dogmatismo, que o prazer ele só pode ser vivido com o amor da nossa vida, né? Então, aqui com os dogmas religiosos, e os dogmas religiosos também negam o prazer a qualquer custo, porque eles sempre vão pregar o caminho do sofrimento como um caminho de elevação espiritual, né? Isso a gente tem milhares de anos de história, né? Então, um pouco mais aceitável é quando há um excesso de romantização. Então, o prazer ele só é vivido quando é com o grande amor da sua vida ou com o seu parceiro em si.
E por um outro lado, a gente vive um outro período de bastante liberdade sexual, que fala que para você ver essa potência sexual, você precisa anular o emocional. E a gente vê que é uma sexualidade também bastante patriarcal, porque a gente precisa então agir contra aquilo que a gente sente. A gente precisa agir para satisfazer o outro. Porque se a gente não leva em consideração aquilo que a gente sente, a gente está levando em consideração então o que o outro sente. E a gente acaba sendo norteada às experiências dos outros. Então a gente tem muito mais essa referência do que é o amor, ou então do que é a sexualidade, muito mais em servir o outro, em ser aparentemente sexual, mesmo que isso não necessariamente seja a nossa capacidade sexual, porque então a gente vai construindo referências de que uma mulher sexualmente potente, ela tem que muito mais aparentar ser desejada do que necessariamente ser uma mulher que sente com intensidade, que se permite vivenciar esse prazer. Então a gente acaba querendo todo mundo se adequar a um papel, a um personagem da Femme Fatale. Você pode vivenciar, sem sombra de tudo, o arquétipo da Femme Fatale, mas não se restringir, porque cada dia, cada pessoa tá de uma forma, sente e tem desejos, fantasias diferentes de outros. Eu não sei vocês, mas Deus tá amado. Eu não sou Femme Fatale todos os dias, não sou a maior parte dos dias esse personagem, eu sou várias pessoas em uma. Tenho vários desejos, vários pulsares que são únicos e exclusivos da Elisa. E olha que castrador seria e que ausência de amor próprio seria se eu tivesse que me adequar a esse personagem único e exclusivamente. Será que todo dia eu preciso me vestir e me montar para ser uma mulher sexual? Ou será que eu não sou uma mulher sexual todos os dias quando eu vivencio o meu prazer, me dou a permissão de sentir? Então a gente percebe que há uma ruptura muito grande da sexualidade quando ela é desenvolvida para o olhar do outro. Porque então a gente percebe que, ou então a gente vive a serviço do outro com mais como que eu posso falar? Uma expectativa oculta de que essa outra pessoa vai estar tão conectado com a gente, mas tão conectado que também não vai querer dar. Então a gente acaba dando essa responsabilidade da nossa sexualidade, do nosso prazer, muito mais na mão de outra pessoa, porque a gente abre mão de desenvolver esse caminho próprio, abre mão de desenvolver os nossos próprios comos e quer que uma outra pessoa que não sente nesse corpo saiba tudo isso como se a pessoa é muito foda na cama, é um ótimo amante. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, quanto menos vocês se conhecem, maior é a capacidade de vocês terem sexo ruim, toques ruins, encontros sem química nenhuma. Porque isso se transforma. Lógico, a química ajuda muito. Mas quando você se conhece, não tem essa pessoa não sabe fazer isso. Porque se a pessoa não sabe, você tem caminhos e comunicação. Porque todo mundo é adulto para começar a expressar o que você sente, aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Mas quando a gente deixa para uma pessoa escolher e ter a conduta sobre, ou melhor, ter a responsabilidade, tutorizar o nosso prazer, a gente não sabe como. Então a gente deixa na mão de uma outra pessoa descobrir o nosso universo que nós mesmos não desenvolvemos a responsabilidade de desbravar. Então fica bastante difícil a gente vivenciar uma sexualidade potente se a gente não desenvolve nossa capacidade de sentir. Seria isso? Eu acredito nisso. Tá fazendo sentido? A Jackson tá falando assim, faz todo sentido. Nosso coração está em harmonização do nosso órgão genital. É tipo uma comunicação, exatamente. E a gente vai falar exatamente como que isso acontece, não só no nível físico, como eu falei pra vocês, até mesmo o sangue é necessário para despertar as nossas genitais, porque isso também não é necessário em outros níveis. E daí eu vejo também, principalmente com as mulheres, eu percebo que a gente vai desenvolvendo, inclusive pela falta de amor próprio e esse próprio reconhecimento do nosso corpo, do seguinte, um excesso de patologização do nosso corpo. E quando eu falo excesso de patologização, eu venho falando de questões ginecológicas, e também como o vaginismo, a candidíase, né, a falta de lubrificação, a bartolinite, dentre várias outras infecções que a gente acaba muitas vezes desenvolvendo. E isso, o que isso tem a ver com amor próprio? Não necessariamente de uma forma direta, né? Mas quando a gente vem percebendo no nível psicossomático, a
A falta de amor próprio também diz muito sobre a forma como a gente dá a nossa estima sobre si. A forma como a gente se compreende, a forma como a gente coloca os nossos limites, compreende as nossas necessidades. E daí eu te pergunto, mas como que isso somatiza no nosso corpo, na nossa vagina, inclusive na nossa libido? É que quando a gente coloca tudo isso na mão de outras pessoas e a gente não sabe nossos o quês, os nossos comos, se a gente não sabe comunicar, se a gente não sabe delimitar os próprios limites. E isso é muito forte porque eu vejo mulheres que aparentemente são extremamente sexuais, mas quando vem no mundo interno, né, nessa capacidade de falar, ainda há um grau de imaturidade, muitas vezes, nessa dificuldade de se comunicar, nessa dificuldade em pedir. Então elas ficam, não é conscientemente, mas é como se criasse barreiras e barreiras e barreiras que impedem de acessar, inclusive, o próprio prazer. E como que isso somatiza no nosso corpo, quando, principalmente no nosso canal, que fala totalmente sobre quem a gente é e os nossos limites, quando a gente é penetrado, um exemplo muito claro, né? Se a gente é penetrado antes do tempo, se a nossa vagina não recebe sangue o suficiente, se ela não dá o tempo exato para ela se excitar, ou seja, se tornar receptiva, ficar relaxada, lubrificada, inclusive expandir de tamanho, e ela é penetrada antes do tempo, a gente pode criar microfissuras dentro do canal. E essas microfissuras não só vão aumentar a dor, e a dor é contraproducente ao prazer, e também elas vão criando o quê? A gente vai tirando as proteções naturais do nosso corpo, o que deixa um campo muito mais aberto ao desenvolvimento de infecções e inflamações. Assim como a gente vai criando, né? O nosso corpo, ele reage a tudo isso. Se algo que era para nos dar prazer e que nos coloca frente a tanta vulnerabilidade, que é esse pulsar de entrega a toda a nossa capacidade orgástica e a gente está sentindo dor, por que será que então a gente vai desenvolvendo uma série de patologias nessa região? Muitas vezes essas próprias patologias também estão nos dizendo o seguinte, que a forma como a gente está vivenciando a nossa sexualidade não está sendo boa, então nosso corpo se fecha pela falta de lubrificação, às vezes pela dor na penetração e quando são casos mais graves, o desenvolvimento de vaginose, candidíase, inclusive vaginismo. Porque o nosso corpo está dando um sinal claro de se fechar. Ele está se protegendo porque o nosso corpo é muito mais inteligente do que a nossa mente racional. E olha que o nosso cérebro ele é muito potente, mas ele reage frente àquilo que sente. A nossa mente racional, com tantos condicionamentos do que deveria ser o sexo, do que deveria ser o prazer, que muitas vezes estão baseados na castração ou na pornografia, a todos esses paradigmas que nos disseram que deveria ser, muitas vezes está totalmente separado daquilo que nós, enquanto seres humanos, sentimos emocionalmente e sentimos sensorialmente, que é a capacidade desse corpo sentir e se entregar ao prazer. Faz sentido? Porque eu me empolgo, né, gente? No meu pensar, hoje em dia falta muita gente para aprender mais sobre nós mesmos, conhecer o nosso corpo, os nossos limites, tipo, não deixar o outro dizer ou determinar o que temos que fazer. Sim, exatamente, é muito forte tudo isso, porque a gente aprende muita coisa de como a gente precisa se comportar, como que a gente precisa falar, como que a gente pode ser muito mais amada. E nossos comportamentos, isso não é algo que a gente racionaliza, mas as nossas experiências, nosso inconsciente, a gente age a partir disso, sobre as nossas crenças que muitas vezes moldam muito mais, né? A nossa experiência do 0 aos 7 anos de idade, essa é a parte mais doida, né? Que muitos nossos comportamentos atuais, nocivos ou não para nós, muitas vezes estão todos baseados, né? Muitos desses paradigmas estão baseados naquilo que a gente compreendeu a nossa identidade, as nossas capacidades, o nosso merecimento, a forma como a gente entende o que é ser amada a partir dos condicionamentos que a gente recebeu dos 0 aos 7 anos de idade. A partir do nosso ambiente, a partir das experiências com a nossa família, aquilo que eles disseram quem a gente era, sobre a forma como eles compreendiam o que era o amor, a sexualidade e várias questões da nossa vida como um todo. E tudo isso forma muito parte da nossa identidade. Então, se a gente vive em ambientes que nos estimulam, a gente compreende que a gente é capaz. Então, a gente tenta, a gente experimenta e a gente vai desenvolvendo essas habilidades. Mas se a gente vive num ambiente um pouco mais hostil,
a gente vai perdendo essa força e a gente, nesse momento em que cria esse self, né, esse senso de identidade, ele vai tendo as suas rupturas, né? Então, olha só que doido. Isso, quando eu falo isso, são duas polaridades, porque a gente sabe que também nenhuma família é perfeita, né? Todo mundo tem questões a serem resolvidas, é óbvio, mas tem isso, e todo mundo carrega suas dores, suas alegrias, e a forma como a gente se sente, a forma como a gente se identifica, inclusive aquilo que a gente merece e aquilo como a gente se sente valorizado, como que a gente se sente amado. E muitas vezes a gente ouve desde pequeno que sexo é ruim, né? Não é ruim necessariamente, mas que sexo é sujo, que fecha as pernas, fecha a sua voz, fica quietinha, não seja muito, ou seja uma menina bonita, né? A gente vai aprendendo vários condicionamentos aonde a gente, principalmente nós mulheres, aonde a gente tem que ter uma série de comportamentos elitizados ou não, pra gente ser amada, pra gente ser aceita, pra gente ser admirada. Mas pouco se fala também como o que é esse amor próprio, o que é essa nossa capacidade de se enxergar. E isso vai sendo guardado muito no nosso inconsciente. Só que aquilo que está no nosso inconsciente, que vem sendo formado, não só nessa fase, mas ao longo de toda a nossa vida, vem sendo reforçado pelas nossas experiências. E isso que está guardado no nosso inconsciente forma os nossos pensamentos, forma as nossas crenças, forma os nossos valores, aquilo que nos guia e que nem sempre é perceptível no nível racional, mas que também influencia, sim, os nossos pensamentos, que influenciam, sim, nas nossas emoções e como a gente reage frente às situações. E essas emoções e esse sentir vão reagir no nosso comportamento, nas nossas ações e naquilo que a gente deseja. E na forma como a gente executa tudo isso. E a forma como a gente age, a forma como a gente se comporta, criam resultados físicos. E positivos ou não, reforçam essas crenças. E eu vou dar um exemplo muito claro aqui. Racionalmente, eu tenho certeza que todos vocês acreditam, eu sou merecedora do prazer. Tenho certeza, escreve, eu sou merecedora do prazer, se você acredita nisso. Podem falar, eu acredito nisso, eu sou merecedora do prazer. Mas daí quando a gente traz para o nosso nível inconsciente, que daí grande parte não vai ter consciência disso, o que é, o que não é, a gente vai percebendo uma história recheada de experiências onde negaram o prazer, que determinaram como que poderia ser, só é certo quando é feito papai e mamãe, só é certo quando é feito com quem se ama, só é certo quando nesse condicionamento, só é certo nesse estilo. Ou então várias questõezinhas que vão restringindo o que é o sexo, o que é o prazer. Muitas vezes também a própria referência, né, da sexualidade como um paralelo à pornografia, que é totalmente contraproducente e uma certa violência contra os nossos corpos, especialmente o feminino. Então, quando a gente tem essa quantidade de informação guardada no nosso inconsciente, como que a gente traz? Mesmo a gente pensando racionalmente, eu sou merecedora do prazer, toda vez que a gente pensa ou se põe à disposição do prazer, muitas vezes gera o quê? A culpa. Muitas vezes gera, ai, será que eu tô fazendo certo? Muitas vezes gera aquele pensamento, ai meu Deus, o que o outro tá pensando? E se eu me entregar e fizer determinada cara? Não sei, eu ouço isso diariamente de milhares de mulheres. E olha só que doido, todos esses questionamentos, e se, geram culpa, geram insegurança, geram medos, geram uma série de coisas, não só aqui no nível emocional, mas também gera no nosso corpo sensorial, porque quando a gente sente medo, qual que é a reação do nosso corpo? A gente fecha a tal da nossa pelvis, e isso é um movimento inconsciente do nosso sistema nervoso simpático. Então a gente basicamente fecha o ânus, fecha a vagina, tranca a mandíbula. Nosso campo vibracional, não sei como que vocês identificam quando estão sentindo medo, mas a dona Elisa sente como, sabe, cachorrinho com um rabinho entre as pernas, e eu sinto como se todo o meu corpo fizesse assim, tremesse. Não só o meu corpo físico, às vezes ele tá parado, mas eu sinto como se todo esse campo tivesse tremendo, literalmente. Então, quando a gente parte a partir desse sentir, dessa forma, como é que é as nossas ações? A gente até faz. Daí eu vejo aqui muitas mulheres, não necessariamente aqui, mas muitas mulheres quando a gente conversa sobre isso nos stories, quando a gente conversa sobre isso no direct, me falando o seguinte, eu me sinto mal, eu me sinto estranha, eu me sinto culpada de me tocar. Ou então, elas me falam, eu acho que não é tão importante, eu quero viver prazer, mas só se for rápido. Se não chegar logo, meu Deus, parece que tá demorando demais,
que o outro vai querer? Ai, vai cansar o meu parceiro. Não sei se vocês já viveram isso, mas eu ouço com bastante frequência e eu não preciso só falar do outro. Eu posso falar pela minha experiência. Então, como é que essa mulher se toca quando ela parte a partir dessa sensação de que está fazendo algo de errado, dessa sensação de angústia, de insegurança, de estranheza? Ela toca, mas já com receio que está fazendo errado. Ela se toca já querendo ter logo o resultado para se livrar dessa sensação, porque é angustiante. E qual que é o resultado quando a gente se toca dessa forma? Quando a gente não se toca a partir de um lugar que a gente merece vencer isso, desse lugar que a gente merece acolher todo esse corpo e toda essa sensação. A gente não tem resultado. Porque a gente, primeiro, cria uma expectativa irreal do que é o sexo e o prazer e a resposta do nosso corpo, que foge totalmente da anatomia feminina, que é diferente da anatomia masculina. Segundo, a gente já toca com pressa, com angústia, sem dando tempo, inclusive para os nossos corpos cavernosos se encherem de sangue e se abrirem ao prazer. A gente já se toca com todo esse campo já fechando e enrijecendo o nosso corpo. E como resultado, esse prazer, ele não vai ser vivenciado na sua potência. E reforça toda uma série de crenças inconscientes que estão guardadas aqui. Nosso inconsciente que a gente ouviu a vida inteira. Que sexo é pra puta, se você vivenciar o prazer, só pode dessa forma. Talvez o sexo não seja pra você, porque você não é também essa mulher femme fatale. E reforça, de uma certa forma, todo esse círculo vicioso da frustração, da culpa, do medo, do que tem algo errado por aí. Então vocês percebem como aquilo que a gente pensa, sente, age, vão influenciar sim em toda essa entrega. E é muito doido, porque a gente também fala aqui muito sobre a ausência desse amor próprio. Porque olha só que diferença seria se a gente reconhecendo, mas então vou dar 2 passos, né? Porque eu já comecei a falar um monte de coisa e eu não falei a pergunta mais importante, que daí eu peço para que vocês me respondam. O que para vocês então é amor próprio frente a toda essa informação que eu dei para vocês? Porque o amor próprio, uma das expressões dele é o prazer. Não é à toa que tem milhares e milhares de anos, séculos também, onde as principais deusas, que são os arquétipos, né, inclusive da sexualidade e do amor, eles não veem uma coisa separada da outra, mesmo que essa deusa seja Freia, ou Afrodite, ou Kali. Porque elas também falam, de certa forma, da entrega da morte e do prazer. E para quem não sabe, o prazer é considerada, o orgasmo principalmente, né? Uma morte interna que nos põe em frente à vulnerabilidade e demanda da gente uma entrega profunda nesse mundo sensorial. Não tem como saber o que vai acontecer, o que você vai alcançar ou não. Você precisa se entregar, você precisa perder o controle. É por isso que o prazer, inclusive, ele é representado por deusas femininas. É um dos arquétipos, uma das grandes qualidades e potências do feminino em si. E olha só que loucura, a gente tem tanta castração em algo tão básico e que ao mesmo tempo fala muito de amor. Porque aqui a gente não tá romantizando a sexualidade, a gente não tá colocando mais um véu em um paradigma. Mas aqui a gente tá falando do ser humano, daquilo que ele sente e aquilo que ele faz para se nutrir. E aqui a Paula tá falando ato em ser, né? Sobre o amor próprio. Aqui é a madre, a madre tá falando isso. A Paula tá falando respeitar o meu todo também. Como que a gente pode ver o amor próprio? O amor próprio pode ser o apreço, a forma como a gente se nutre, a forma como a gente se enxerga, a capacidade que a gente tem de amar, mas principalmente demonstrar amor por quem a gente é, para além somente de uma questão externa e estética. O amor próprio é também a forma como a gente sente, como a gente atende esses sentimentos. Para mim, a maior prova, ou melhor, a forma que eu sei que eu tô lidando com a minha forma de me relacionar comigo, e eu sei que meu amor próprio tá elevado, sabe quando é? Não é só quando eu me toco, porque isso também fala bastante, mas é principalmente quando eu mais preciso, quando eu tô insegura, quando eu tô com medo. A Elisa, adulta, tem essa capacidade de se acolher, tocar o corpo e falar, tá tudo bem você sentir o que você tá sentindo. Tá tudo bem eu me acolher a minha tristeza, porque todo mundo tem
conta para pagar, todo mundo tem questões de relacionamento, todo mundo tem questões familiares, todo mundo tem uma vida que não é só flores, ela também tem espinhos. Mas eu sei que a minha capacidade de amar está profundamente alta quando eu tenho a capacidade de chegar e me atender com carinho, respeito e sentir o que é precisar, que eu preciso sentir, sem ter a necessidade de reprimir, porque não pode sentir. Eu sei que meu amor próprio está em alta, porque eu começo a me dar aquilo que eu tanto dou para as pessoas, que é atenção, uma escuta ativa do que elas precisam. Como terapeuta, isso é algo que precisa ser desenvolvido, né? E isso a gente está trabalhando todos os dias, atendendo pessoas, a gente faz isso. Mas o quanto muitas vezes eu faço isso por mim mesma, fala muito sobre a forma como eu me amo. A gente pode ver, então, que é a forma como a gente se acolhe frente às emoções, seja na alegria, no amor, em toda essa empatia, nessa expansão, mas também, principalmente, quando eu tô triste, quando eu tô com raiva, quando eu tô puta da vida e, principalmente, quando eu tô ressentida comigo mesma, é a minha capacidade de olhar, me acolher e muitas vezes me perdoar, principalmente quando eu ferro tudo. Quando eu pego a merda, jogo no ventilador e ela se espalha por tudo quanto é lado. Gente, eu faço bastante isso de tempos em tempos, dependendo, né? É quando eu paro de definir aquilo que ele precisa ser necessariamente, restringir. Ou então quando eu paro de achar que é muito mais a definição do que me falaram. É quando eu começo a me enxergar de verdade, me sentir de verdade e abrir para escutar. Vou ler aqui vocês. Essa é a minha definição de amor próprio. Eu entendi quando criança que respeito era sinônimo de obrigação. Quando me libertei desse conceito de respeito, me amei mais. Com certeza! É a mesma coisa quando a gente fala que a gente precisa honrar e respeitar pai e mãe. Sim, a gente precisa respeitar as escolhas deles. Mas necessariamente ter a obrigação de executar tudo como eles executaram um dia, sem questionar, sem discernir, fala muito também sobre o amor próprio. E eu falo exatamente isso por quê? Porque uma das grandes questões minhas do caminho de autoconhecimento, de permissão, de vivenciar quem eu sou, fazer o trabalho que eu faço, ter a minha voz no mundo, foi quando eu entendi que para viver um caminho espiritual eu posso honrar muito bem a minha origem, os meus familiares, mas entendendo que eu também, na minha individualidade, sou potência. Eles são maiores, eles me deram a origem, respeito e amo profundamente, mas inclusive o fato de eu amar tanto eles é que me permite ser. Porque ninguém merece viver sob a expectativa do outro, seja pai e mãe, seja parceiros, seja quem for da nossa vida. E isso também é um ato de amor próprio, porque então a gente começa a entender que é permitido e justo a gente ser vulnerável, não só frente a outra pessoa, porque isso é impossível se a gente não for vulnerável antes mesmo sobre nós. E a vulnerabilidade é quando a gente começa a tirar todas essas muros, barreiras e máscaras que a gente se coloca, muitas vezes para ser aceito e amado pelo outro, e que muitas vezes é difícil a gente mesmo se enxergar. É onde a gente fica confuso, onde a gente tem conflito. E é nesses momentos que se criam, inclusive, barreiras para o nosso prazer. Porque como é que a gente pode se entregar ao prazer e se pôr de uma forma tão vulnerável que é, sim, se despir as roupas, mas, acima de tudo, se despir, porque o prazer não tem como controlar ele. O orgasmo, para ser vivenciado na sua potência, não tem como controlar. Não tem como fingir ele de fato. A gente pode até tentar enganar o outro, tentar enganar a si mesmo, mas para vivenciar o orgasmo em si, tem que romper essas barreiras. E a gente se põe em vulnerabilidade para além se o outro vai rejeitar ou não, se o outro vai achar bonito ou não, mas é a nossa capacidade de entrega. Inclusive, eu percebo que as mulheres têm tanto essa dificuldade porque ainda assim o prazer está projetado no outro, porque não tem fortalecido esse amor e acolhimento por si. Essa capacidade de ser, se permitir sentir tão profundamente que não importa o que... É que aqui o meu escritório fica bem pra frente da rua aqui. Acho que vocês ouviram a moto passando. Enfim, né? Mas acho que deu pra entender. Por que será que a gente não se permite? A gente tem medo de perder o controle? Porque quando a gente tem controle, a gente ainda tá bonita. Mas eu digo para as mulheres, principalmente, que não há coisa, inclusive, mais bonita e mais potente, inclusive... Isso é algo a ser louvado. Nada mais bonito e
e divino do que ver uma mulher no ápice do prazer, porque você vê a própria encarnação da deusa na Terra. É uma coisa linda, é uma expressão tão bonita que, convenhamos, as pessoas que têm a oportunidade de ver isso são privilegiadas. E ao mesmo tempo a gente vive numa sociedade que fala tanto sobre o prazer, sobre essa liberdade, mas que a gente morre de medo de se tirar esses véus do que a gente deveria ser na cama e se entregar a esse sentir profundo, a essa vulnerabilidade e a tanta beleza ao mesmo tempo, que a gente se restringe. Então, será que o prazer e o amor próprio estão distantes um do outro? Eu acredito que não. Tá fazendo sentido, gente? Conta aí pra mim, tá fazendo sentido a definição de amor próprio e a sua relação com o prazer? Tomar uma água, né? Porque é a minha cara. Inclusive, gente, antes que eu esqueça, amanhã, ainda não terminei a live, eu vou mostrar até como pra vocês colocar isso em prática, fica aqui. Amanhã vai rolar uma live super legal, às 8h20, que vai ser sobre masturbação e autotoque amoroso versus autotoque amoroso como caminho de cura da sexualidade feminina. E eu vou mostrar várias técnicas pra vocês, amanhã 8h20, tá bom? E vocês sabem como, agora voltando, né? E vocês sabem principalmente como esses dias, inclusive ontem, era pra eu ter começado essa live falando sobre isso, inclusive, que como que eu sei que meu amor próprio tá em dia e a minha relação com o prazer também? E isso é uma parte que pra mim é fantástico, porque na hora que eu me dei conta disso, eu falei, meu, tem tudo muito sentido e sincronia na minha vida, né? Porque eu não gosto de dar exemplos daquilo que eu não vivencio. Embora eu vivencie isso de uma forma geral, ontem aconteceu exatamente isso. Pra quem não sabe, essa live era pra ter acontecido ontem, às 5 horas da tarde, né? Só que a minha menstruação, ela atrasou, na verdade, minha ovulação, porque quando eu ovulo, eu menstruo, né? E a menstruação, ela se dá mais ou menos, né, em torno de 15 dias após a minha ovulação. E percebi que a minha ovulação atrasou e a minha menstruação atrasou, né? Como resposta a tudo isso. Seja pelo excesso de trabalho, sobre o estresse, esse planejamento, né, do evento Mulher Desperta ao Prazer, né, no dia 20 a 23 de junho. Fique esperta, vem participar se você ainda não se inscreveu. E, gente, pensa numa semana que foi super intensa pra mim. E eu tava sentindo já, meu corpo já tava dando sinais que a minha menstruação ia descer, né, junto com o meu mapeamento, eu sabia disso. E o meu emocional, eu tava super cansada. E de repente, né, como atrasou, que já era pra ter vindo na quinta-feira, eu abri mão, né, eu falei assim, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Mesmo com a live já marcada, eu pensei que ia vir lá pra segunda-feira. E na sexta-feira eu comecei a sentir muito meu corpo, e eu fiz algo que é muito difícil de eu fazer, principalmente dia de semana, que é tirar tarde pra mim e descansar. E eu senti uma necessidade muito profunda, gente, de parar à tarde e fazer meus rituais de prazer, que é tocar meu corpo, falar, que nem eu tava falando antes, Elisa, o que você tá sentindo? Por que tá tão estranho? O que tá acontecendo? Por que você tá mais ansiosa que o normal? Porque a gente gera ansiedade, vai ter um super evento, eu tô colocando muita energia nisso, é o meu trabalho, é minha fonte financeira, né, gente? É uma coisa que eu faço e eu quero levar o melhor para as pessoas, independente de quem vai entrar depois pro Religarem ou não, eu vou dar muita coisa boa, eu faço questão disso. E ao mesmo tempo gera uma ansiedade, daí eu vi isso, comecei a me acolher, a segurar o corpo e dar esse espaço para esse corpo sentir. Chorei que nem criança, por conta da ansiedade, eu descobri que no fundo, a Elisa queria ser amada e vista. Também pelas outras pessoas, com certeza, né? Libriana desse jeito, adora. Com esse ascendente leão, meu Deus do céu, mas eu queria ser vista por mim. Eu queria me perceber. E eu falei, nossa, olha só que interessante. Daí chegou no sábado, que foi logo de manhãzinha, né? Eu saí pra correr, voltei, e logo em seguida, na hora que eu dei uma sentada para dar uma respirada, comer alguma coisa antes de começar o dia, de fato, né? Depois de 1000 coisas, a minha menstruação desceu, a minha lua desceu. E eu falei assim, poxa, como que eu vou fazer uma live de como o amor próprio pode potencializar o prazer se hoje eu tô sentindo que meu corpo ainda tá precisando de atenção, ainda tá precisando de carinho, eu ainda tava sentindo aquela necessidade de desaguar mesmo, de chorar, sentir o que eu tava precisando, e isso não necessariamente diz que a Elisa tá mal,
Nossa, meu Deus, tem alguma coisa de errada? Não. Só quer dizer que a Elisa é humana e às vezes precisa expressar as emoções que ela tanto segura no corpo. E eu falei assim, poxa, eu vou ter que cancelar. E foi exatamente isso que eu fiz. Daí hoje eu acordei, mesmo lunando, parece que me veio exatamente todo esse script que eu tinha falado pra vocês, que era pra contar pra vocês, explicar como um potencializa o outro. Porque essa nossa capacidade de sentir o prazer, de se entregar à potência orgástica, ela tá baseada não só no sentir sensorial, mas no nosso sentir emocional. Inclusive de sentir as emoções que a gente tanto nega e reprime, como a tristeza, a angústia, a frustração, a raiva, o ressentimento. Assim como a gente quer viver tantas vezes a alegria, o amor. E quando a gente começa a ter a sensação do prazer, o nosso corpo é tão sábio, gente. Nosso corpo é tão potente que o prazer, inclusive, ele é uma fonte de cura quando a gente se dá a permissão de sentir. Isso não é só Elisa, isso não é só o Tantra, isso daqui não é só alquimia sexual, mas é Reich, né? Na psicanálise, assim como nos estudos de trauma release, a gente vê o orgasmo como um processo de liberação catártico para autorregulação emocional do nosso corpo. E a forma então como a gente vivencia o prazer vai falar muito disso. Não é à toa que muitas vezes, quando a gente está no ápice do prazer, muitas vezes a gente tem processos catárticos de riso, de choro, de alegria, muitas vezes de tristeza, muitas vezes de raiva. E por aí uma infinidade. Isso também não necessariamente quer dizer que é ruim, mas nosso corpo tem uma sabedoria tão potente que tudo isso que está contido no nosso corpo, na hora que vem essa imensidão sensorial, ele se dá esse processo de autorregular o corpo e de se expressar plenamente. Faz sentido para vocês? A Sheila tá falando, você é maravilhosa, mulher. Somos! Paulo Roberto tá falando, ótimo conteúdo. Tá fazendo sentido, né, meninas? E é muito interessante isso, né? Porque a nossa capacidade de sentir é o que vai fazer a nosso corpo ser capaz de sentir o prazer. Porque não é possível a gente negar algo tão próprio da nossa humanidade e querer sentir prazer. Porque a gente começa a ter medo de ser julgado ao longo do processo. Nossa, aqui eu já pulei um monte de coisa das... Ah, tá aqui. Para só finalizar, antes de a gente começar a encerrar, né? Então, olha só que incrível. O nosso corpo e nossa capacidade de sentir também dá através das nossas emoções. Mas tem outros fatos que são tão importantes quanto. O nosso corpo físico, inclusive, ele libera hormônios que são específicos para isso. E qual é o hormônio que é o símbolo do amor, gente? A ocitocina. E a ocitocina, gente, é o hormônio do amor, do vínculo, da relação, que as pessoas muitas vezes veem sim como, sim, da relação mãe-filho, né? Por exemplo, quando a gente está em processo de trabalho de parto, quando a gente amamenta, a gente libera muita ocitocina, inclusive é essencial para o nosso útero voltar ao tamanho natural no pós-parto, né? Porque ele se expande muito por conta do nosso período gestacional ao longo de 9 meses para carregar um feto, né? E para ele voltar ao normal, inclusive o nosso colo e o nosso canal é através da ocitocina. Assim como quando a gente está com prazer, com pessoas que a gente se sente segura, confortáveis na frente, quando a gente está se apaixonando por alguém, a gente libera muita ocitocina. O sexo libera muita ocitocina. Inclusive, é essa ocitocina que manda a mensagem para o nosso cérebro reptiliano que, olha, você tá seguro, olha, aqui tá bom, olha, é permitido e é justo você sair do modo de defesa, de ataque e defesa, né, de se proteger tão excessivamente, mas que você tá seguro para se entregar sem medo. A ocitocina é importante, mas a gente sempre vê muito ela vinculada às outras pessoas. Só que a ocitocina, gente, ela é fundamental para ser liberada com frequência no nosso corpo. Porque a gente precisa voltar a criar esse vínculo com o nosso corpo. E é exatamente a ocitocina que nos traz muito dessa noção e essa sensação de amor. Assim como a adrenalina e o cortisol nos falam, medo, foge, pega todo esse fogo e sai correndo, vai se defender. A ocitocina ela fala, vamos se vincular. Só que a gente é tão projetado isso para outra pessoa, por que a gente não aprende a cultivar a ocitocina por nós? E a ocitocina é um dos principais hormônios do prazer. E essa ocitocina, seja pelo autotoque genital, autotoque total,
o estímulo das nossas mamas e essa conexão que a gente cria para nós mesmas, não só cria base para a gente se entregar ao prazer e ao orgasmo sem medo, mas também de a gente começar a se enxergar tal como somos, mas ela traz uma saúde danada, junto com o prazer, para nossa saúde uterina, para as desarmonias menstruais, para mioma uterino, para nossa endometriose, assim como os nossos ovários policísticos, assim como todas as questões, inclusive genitais em si, do nosso colo, nosso canal. A ausência de ocitocina não permite que a gente lubrifique, não permite que o nosso colo relaxe, não se permite que a nossa vagina se torne receptiva para ser penetrada. E torna muito mais difícil a gente se entregar ao orgasmo, inclusive no clitoriano, que é o mais fácil acesso e que tem uma resposta muito mais rápida do que outras partes do nosso corpo, porque a gente é multiorgástica não só pela capacidade que o clitóris tem de ter um orgasmo atrás de outro, mas por toda a capacidade que o nosso corpo tem de sentir muito, mas muito prazer e ter diferentes níveis orgásticos, inclusive através da mama, só pela liberação de ocitocina que é produzida através da estimulação mamária. E daí é muito forte isso, porque a gente sempre pensa ocitocina em relação ao outro, mas por que a gente não começa a produzir a ocitocina e criar esse terreno, esse corpo, um espaço fértil para o prazer ser muito mais constante? Porque muitas pessoas acreditam, inclusive, que tem que guardar o prazer para o parceiro. Vira e mexe, abre caixinha. Eu até parei de perguntar sobre relacionamento e prazer, porque as pessoas falam muito isso. Ai, será que é verdade que eu preciso guardar meu prazer pro meu parceiro para ser mais potente? Na verdade, não. Sim, só pra, falar isso e reafirmar o que eu vou falar nos próximos, o finalzinho desse roteirinho que eu criei, é que a gente cria muitas ilusões e ainda assim reforça essas crenças de sexualidade patriarcal, que nosso prazer é monopólio alheio. É no monopólio do nosso parceiro ou da nossa parceira, de outras pessoas, e que a gente não desenvolve um caminho adentro. Só que quanto mais a gente se conecta com esse corpo, sente ele, toca ele, mais a gente aumenta os nossos níveis de amor próprio. E esse nível de amor próprio é também essa nossa capacidade de estar em contato com o nosso corpo e aumentar a resposta dele. Porque quanto mais a gente sente, mais a gente sabe aquilo que a gente deseja e precisa. Então a gente começa a sair somente dessa caixinha que nos colocaram, que é mais importante ser desejada, que para eu sentir prazer, eu preciso ser desejada pelo outro. Ajuda. Quem não gosta de ser desejada? Quem não gosta de ser reconhecida gostosa, maravilhosa que eu sou? Pode sim, merece. Mas acima de tudo, você se considera uma mulher gostosa, você sente tesão por si mesma, você toque esse corpo, porque assim você cria respostas mais altas ao prazer, assim você cria o seu desejo, você começa a entender o que te ativa e o que acende, e começa a criar um espaço de ruptura, com essa parte do nosso cérebro que um dia entendeu que o prazer era sujo, que o prazer era supérfluo, que o prazer não tem importância, ou então, se você quer viver um caminho de autoconhecimento e espiritualidade, você não pode vivenciar o prazer. Eu acredito o contrário, quanto mais você encarnado na Terra tá, inclusive vivenciando o prazer, maior a sua capacidade de entrega à espiritualidade. Afinal de contas, a gente só se eleva quando mexe na merda, E aonde que tem maior merda? Um monte de tabu. Assim como também o maior poder do ser humano, que é a criação e a liberação, tá onde, gente? No prazer. Ou então, vamos dar um exemplo muito básico e terreno. Como é que a gente pode vivenciar uma meditação maravilhosa se a gente está ali com todo o tesão reprimido de vida? Não faz sentido. Enfim, já deu uma super looping aqui na nossa conversa. Mas então, como a gente pode começar a colocar em prática no nosso dia a dia o prazer e o amor próprio, já que um potencializa o outro? Vamos ver? Gente, eu fiz um roteirinho e eu tô chocada que ainda não deu 1 hora e eu consegui falar quase tudo. Vocês estão gostando, gente? Fala pra mim, tá fazendo sentido? Alamadre, amo a forma como você se expressa, mana, gratidão pela clareza. Gente, mas pra mim, a permissão de eu me expressar tal como sou é um ato de amor próprio e que demorou muito, mas muito tempo pra dar essa permissão. Inclusive, eu sei como que eu, na minha relação com o amor próprio,
é quando eu reprimo muito a minha espontaneidade, quando a minha necessidade de ser amada pelas outras pessoas, ou então ser vista de uma forma diferente pelas outras pessoas, nega e reprime quem eu sou. E é algo que constantemente eu tenho que reavaliar, especialmente quando a gente aparece muito frente às câmeras, enfim, né? Ou então expõe muito aquilo que a gente sente nos textos. Faz sentido para vocês? Isso é uma coisa que a gente precisa avaliar de tempos em tempos, se questionar, se observar, se sentir. Eu não sei vocês, mas quando acontece muito isso, eu começo a sentir toda essa garganta fechar. Eu começo a ter cólica menstrual, eu sinto, literalmente, gente, ter um sistema, assim, muito corporal e sentir facilmente, a gente sabe quando tem alguma coisa errada, quando eu sinto a minha vagina mais seca. Tá louca, né? Falando bastante coisa aqui, né, pessoal? Mas eu sinto que ela fica mais ácida, né? Porque isso também vai refletir na minha alimentação, mas acima de tudo, meu corpo tá expressando, olha, observa o que tá acontecendo aqui. E daí eu começo a ver nos meus comportamentos, eu começo a ficar muito mais insegura. E vai mostrando, porque isso também são sinais do nosso corpo, só que a gente precisa voltar a ouvir ele. E para ouvir ele, a gente precisa começar a se amar, porque é trazer aqui, tá, corpo, o que que você tá precisando? Tá precisando de um acolhimento, tá precisando de um afago, tá precisando se tocar, tá sentir a necessidade de sentir orgasmos, ter orgasmos, ou simplesmente se olhar no espelho e dar uma risada. Se permitir, gente, essa daqui é a minha cara, né? Ascendente Leão, talvez seja a Lua em Peixes, mas às vezes eu sei que tem algo de errado aqui, sabe quando? Quando eu paro de dar risada das minhas próprias piadas que rolam na minha cabeça. E não, eu não sou louca, não tenho problema mental, como muitas pessoas já falaram, né? Né? Já me falaram isso, mas não é. É aprender a se divertir consigo, é se permitir para além do julgamento das outras pessoas, para além das repressões alheias, é dizer sim para quem a gente é dizer sim para nossa espontaneidade e reconhecer o valor de quem a gente é frente a tanta coisa. É não negar a si por medo do julgamento do outro, porque as pessoas sempre vão julgar. Mesmo você fazendo tudo certinho e seguindo todo o script do que as pessoas esperam. Enfim. Então, como que hoje a gente vai aprender a dar os primeiros passos para cultivar então o amor próprio e aumentar também esse libido, esse desejo, o prazer nesse corpo, de habitar esse corpo, né? E é exatamente isso que agora, nesses últimos minutinhos, eu vou ensinar para vocês. Como eu já falei, já dei várias dicas ao longo dessa live de como fazer isso, mas a primeira delas é então a gente começar a tocar o nosso corpo com mais frequência. E quando eu falo desenvolver esse autotoque, não é só tocar os nossos genitais, mas tocar o nosso corpo, tocar aonde a gente necessita, tocar, de massagear e dar tempo para sentir o que precisa sentir nesse corpo. E acima de tudo, e eu sei que é uma coisa que a maior parte das pessoas não fazem, né? Que é principalmente nos dias em que a gente tá puta da vida, tá cheia de raiva, tá com uma tristeza tremenda, a última coisa que a gente pensa é tocar o nosso corpo. Tocar nossas genitais, tocar as nossas mamas, tocar a nossa cabeça. A gente precisa, às vezes, que alguém faça isso por nós. Mas a gente precisa começar a ter o costume de nós mesmos sentir esse corpo, se acolher e dar nome àquilo que a gente sente. Nos dias principalmente mais desafiadores. E vocês vão perceber, então, que a gente começa a tirar essas próprias camadas frente a nós mesmas. E a acolher. E atirar exatamente com a própria mão. Tudo isso que está criando tanta angústia nesse corpo. Esse é um ato de amor próprio. E isso abre também um espaço onde cria reforço e referências para o seu inconsciente, sabe o quê? Que tanto no prazer quanto nos momentos desafiadores, talvez de medo, de tristeza, de insegurança, que você é capaz de tomar as melhores decisões por ele. Que você sabe o que está sentindo. Porque muitas vezes, para a gente atender às expectativas do outro, a gente está com raiva, mesmo assim a gente transa sem ter vontade. A gente já está sem desejo, a gente finge um orgasmo. Isso cria rupturas do nosso cérebro com o nosso corpo, com as conexões neurais que são criadas para amplificarem. E a gente começa a invalidar aquilo que a gente sente. A gente começa a desconfiar. Isso são estímulos e referências, reforços que a gente dá para nossa mente inconsciente. Então, quando a gente começa a fazer isso, de acolher e se permitir sentir, tanto no prazer, tocar, tanto na raiva, tocar esse corpo e expressar o que sente,
lógico, não para outras pessoas, mas principalmente se permitir expressar num lugar seguro, aonde você também tem ferramentas para se acolher, é fundamental. Porque quando a gente faz isso, a gente começa a saber aquilo que a gente também não quer mais. A gente já começa a perceber que determinado toque não nos satisfaz. Aquela forma como a gente é penetrada não nos dá prazer. Porque a nossa vagina tá fazendo basicamente isso daqui, mas né, cara? Tá doendo, tá aqui desenvolvendo uma série de patologias, tá dando sinais muito grandes nesse mudra de proteção, que é puta que pariu. Não é? Então a gente começa a entender que todo o nosso corpo, ele também mostra não só aquilo que a gente deseja, os seus pulsares de abertura e recepção ao prazer, mas também os seus limites. Então, quando a gente começa a se conectar com esse corpo, tocar, sentir ele, a gente começa a entender que se a gente, quando tá com fome, a gente vai buscar um alimento, se quando a gente tá com sede, a gente vai buscar água, quando a gente tá com tesão, a gente vai buscar satisfazer o prazer. E o que acontece muitas vezes é que a gente tá com tesão e dependendo do sistema de crenças a gente fala não. Mas às vezes a gente não tá com fogo nenhum no rabo, mas para atender somente a necessidade dos outros, a gente se atravessa. Então, reconhecer quais são as nossas reais necessidades é fundamental para a gente cultivar esse amor próprio e desenvolver o prazer, inclusive para pedir aquilo que a gente deseja e criar espaços de segurança para falar não, não quero, não consigo, não tô afim. Assim como isso também fortalece essa voz interna de dizer sim para o prazer, dizer sim e vocalizar todo esse prazer que você merece viver. A gente parar de se podar tanto e começar a se reconhecer nesse espaço. Inclusive de reconhecer e buscar o equilíbrio entre aquilo que você dá e aquilo que você recebe. Não só nas relações externas, mas consigo mesma. Você se dá aquilo que você dá para o seu parceiro, aquilo que você dá para o seu filho. Você abre um espaço para receber, principalmente do parceiro, você se permite receber um toque, você se permite receber um carinho, sem desconfiar que vai precisar transar. E se a pessoa considerar isso, o que te impede de dizer não? Mas às vezes a gente se anula, a gente fecha tanto esse corpo, inclusive para receber um carinho, um afago, um abraço, porque às vezes a gente vai colocando esses muros de que, se eu pedir um carinho, a pessoa vai achar e eu vou me sentir na obrigação de, e eu não tô afim. Mas será que você não merece um carinho, um afago, independente da cobrança que venha com isso? Faz sentido para vocês, gente? Isso também é um ato de amor próprio que fortalece esse prazer. Porque um corpo que transa sem ter vontade, um corpo que já não sabe mais receber carinho, como é que ele se entrega ao prazer frente a si mesmo ou frente a qualquer outra pessoa? É impossível. Corpos anestesiados que nunca são tocados, que nunca são vistos, não só pelos outros, mas acima de tudo por nós mesmos, eles não se abrem ao prazer. E é forte isso. Então a pergunta que eu deixo aqui para vocês, como a partir de hoje vocês vão abrir esse corpo ao prazer? E para mostrar para vocês como que a gente pode desenvolver isso na prática, amanhã, às 8h20 da noite, vai rolar a live Masturbação versus Autotoque Amoroso. Um caminho de cura da sexualidade feminina, onde eu vou mostrar pra vocês aonde tá a merda que vocês estão fazendo quando se tocam. Pra vocês entenderem na prática que talvez essa ideia e esse conceito do que é se tocar, que foram dadas pra gente, mais tá machucando o nosso corpo e que a gente pode acessar de uma forma muito mais potente, sem culpa, leveza e potência, na intensidade em que a gente sente o prazer a partir de um novo caminho. Tudo isso amanhã aqui nesse bate-canal às 8h20. Fez sentido para vocês essa live, gente? Será que o caminho do amor próprio, desenvolver o amor próprio não seja essencial para a gente começar a potencializar esse prazer? Seja essencial para a gente voltar a confiar nesse corpo? Para mim é.
E para quem acredita que para vivenciar todo esse potencial precisa negar o emocional, gente, eu falo que não tem merda maior no mundo que reforçar essa crença. Afinal de contas, se a gente não reconhece quem a gente é e aquilo que a gente sente, sensorialmente e emocionalmente, a gente sempre faz as piores escolhas, porque daqui habita basicamente um mendigo que poderia estar escolhendo um restaurante gourmet, merece um gourmet, merece comer no melhor restaurante do mundo, mas a gente continua escolhendo o pior. Daí, no meu caso, no meu conceito, as minhas referências seriam o McDonald's. Gente, que faz mal pro nosso corpo. É como ir no mercado com pouco dinheiro e morrendo de fome. A gente pega tudo, menos aquilo que era necessário realmente para satisfazer a fome e dentro do orçamento. É isso, vivenciar o prazer sem o amor próprio, sem se conectar com o sentir, é basicamente isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Convido vocês a participarem da live de amanhã, né, sobre masturbação versus autotoque amoroso, um caminho de cura feminina. E também convido vocês a estarem se inscrevendo no workshop online gratuito Mulher Desperta Teu Prazer. Se você gostou de hoje, prepara coração, porque dia 20 a 23 de junho vai ser muito mais potente, muito mais incrível do que tá sendo esses esquentas, tá bom? Então é isso, meninas. Uma ótima noite para vocês, gratidão por vocês terem ficado essa 1 horinha comigo. Agradeço por terem me ouvido e vamos que vamos, porque esse é só o começo, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo, um ótimo final de domingo para vocês e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!